pois crianças também fazem parte do plano de Deus. As crianças também fazem parte do plano de Deus. É uma alegria muito grande dar boas-vindas a todos que estão aqui conosco no 23º Congresso da PEC. Eu queria registrar nesse momento aqui, com muita alegria, a presença do deputado Vaz de Lima. Queria que até pudesse vir aqui à frente, junto com a sua esposa, a Ivani. A Ivani, fomos da mesma igreja quando pequenino. Esses dias eu mandei para ela uma postagem. Não sei quantos de vocês lembram daquele cântico: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o tempo. Lembra disso aqui? Aí eu passei para ela, me lembrei e tal, já passou para os amigos dela. A gente lembra que, além de sermos da mesma igreja, éramos primos, né? A mamãe dela, a minha mamãe, somos primos, né? Somos primos. São pioneiras na PEC, lecionando nas escolas, as crianças e tal. No ano passado, quando a PEC completou 75 anos de existência, tivemos a alegria de ter uma homenagem lá na Assembleia Legislativa, a pedido do pastor, que é deputado, Vaz de Lima, e nós fomos ali homenageados naquele momento. E a nossa diretoria encaminhou um pedido ao presidente da Assembleia Legislativa, e ele então nos respondeu o seguinte: com meus cumprimentos, acuso o recebimento do convite para participar do 23º Congresso Nacional da Aliança para a Evangelização das Crianças, no próximo dia 30 de novembro, fato que muito me honra. Agradeço a gentileza do envio, mas lamento a impossibilidade de comparecer em decorrência de compromissos inadiáveis assumidos anteriormente frente ao exercício da presidência desta Casa de Leis. Então, indico o nobre deputado Vaz de Lima, que me representará com a devida importância e interesses exigidos no encontro. Prevaleço-me do ensejo para reiterar-lhe meus protestos de consideração e elevado apreço. Para nós é uma alegria porque, durante muitos anos, tivemos um convênio de cooperação técnica com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, assinado pelos governadores que passaram por aqui naquele período, e sempre a presença do Vaz de Lima tem sido fundamental para que a gente tenha as portas abertas nas escolas. Então, nos sentimos honrados com a sua presença aqui. Queria que você desse uma saudação e depois pudesse, então, numa palavra de oração, agradecer a presença do pastor Hernandes, reverendo Hernandes. É uma honra para nós tê-lo conosco aqui. O pastor Hernandes também, desde pequeno, teve o privilégio de nascer num lar cristão, conhecer a palavra. Não sei se ele foi chamado já para servir a Deus desde pequenino, mas é uma grande alegria ouvi-lo nesta noite, quando ele vai nos falar sobre como os pais devem investir nas futuras gerações. Depois eu queria, pastor, que o irmão orasse pelo pastor Hernandes. Acho que é melhor pegar aqui. Está funcionando aqui já. Isso aqui. Pronto. Vamos. Ok, chega mais aqui. Meus irmãos, quero saudá-los na graça e na paz do Senhor. Amém. Dizer da alegria de estar aqui junto com a minha companheira, com o meu encontro com ela na juventude. Tínhamos 17 anos, somos casados há 43, temos 2 filhos, 3 netos, e temos, a par do nosso ministério pastoral, um ministério também como vocação para a vida política e abençoar a nossa nação. A vantagem da gente ser criança, Gilberto, com 6,5, como sou, e ela daqui a pouco será, é que a gente tem causos e histórias para contar. Por exemplo, as nossas famílias foram alcançadas pelo Evangelho há quase 100 anos. Meus avós maternos já eram evangélicos. Eu já nasci, pela graça de Deus, no Evangelho. Os pais dela, os avós dela, aí por parte de pai e mãe, também.
e nos encontramos aqui em São Paulo. E nos propusemos, diante de Deus, fazer uma caminhada juntos. E é o que temos feito. E assim que a encontrei, descobri, muito jovem, aliás, eu encontrei a Ivani num misto, Gilberto, entre vencedores por Cristo, que muitos aqui conhecem, quem conhece? E jovens da verdade, quem conhece? Então tá. Então, ela era dos Jovens da Verdade, foi ali que nós acabamos nos encontrando melhor, e depois fomos fazer parte de um outro grupo, que depois se extinguiu, chamado Embaixadores por Cristo. E agora, no ano que vem, tanto Jovens da Verdade como Vencedores vão fazer 50 anos. 50 anos. E nós vamos também fazer uma sessão solene, pastor Hernandes, reverendo Hernandes, lá na Assembleia, para dar o testemunho do que estes grupos, assim como a APEC, no ano passado, 75, tem feito em benefício do Evangelho no estado de São Paulo e no Brasil. Por isso, estou muito feliz de estar aqui, representando a Assembleia Legislativa. Esta é a forma de fazer. Eu já fui presidente da Assembleia também. A gente sempre indica alguém. Fiquei muito honrado em ser eu o indicado para estar aqui, nesta hora, para louvar a Deus pelo ministério da APEC. Não é? E cantei ali várias vezes, o irmão estava aqui cantando, até gravei um pedacinho e mandei para o grande irmão e amigo Azaf Borba, que é nosso grande amigo e grande parceiro. Gravei um pedacinho e disse: Azaf, estamos aqui no 23º Congresso da APEC e lembramos de você, oramos por você, e mandei um pedacinho do cântico que nós fizemos agora. E quero terminar então dizendo, Gilberto, que sempre é preciso entender que Deus nos chama para estarmos na hora certa e no lugar certo. E cada irmão aqui, cada irmã, é chamado para estar na hora certa e no lugar certo, neste mundo, especialmente nesses ministérios de atingir as crianças. E vou, do texto todo que cantamos ali, lembrar uma coisinha. As crianças, nós cantamos, também fazem parte, claro, nós estamos entendendo do plano de Deus. Não, mais do que isso, as crianças são o reino de Deus. É assim que está na Bíblia. Não é assim que está na Bíblia? Pegar as crianças, porque elas são o reino de Deus. E quem não se tornar como elas, não verá o reino de Deus. Por isso, irmãos, o ministério que Deus lhes confiou é um ministério extremamente extraordinário, para que o Evangelho continue a se desenvolver e a crescer em todos os lugares do mundo. Então, Deus os abençoe. Chamar aqui o pastor Reverendo Hernandes, vou fazer a oração para ele. A Vani vai dar um minutinho da palavra, porque, claro, se não falar depois, imagina, um minutinho só, até que ele sobe aqui, pode falar, senão depois a garganta vai, meu irmão. Exagero. Bom, mas ele me conhece. Vim no encontro da APEC e não falar da alegria de estar aqui é pouco. Dizer que cada irmão receba de Deus a bênção, porque num momento tão difícil como esse, no momento em que a gente está vendo como o inimigo está lutando para destruir a família, para destruir o reino de Deus que está no coração das crianças, vocês são fundamentais para que o Senhor possa ser glorificado e uma nova geração se erga no meio do pecado para dizer: o nosso Deus é o Deus das maravilhas, é o Deus que tudo pode, Ele é o Senhor de todas as coisas. Que Deus abençoe cada um. E dizer o seguinte: Beto, você sabemos, na casa onde o Evangelho é pregado, na casa onde a criança cresce, ou mesmo longe dessa casa, onde ela tem a oportunidade de ouvir a palavra e se converter ao Senhor, acontece o que aconteceu na nossa família. Missionários, pastores, homens e mulheres de Deus erguidos
para como o Beto, como o Gerson que está chegando lá agora da Etiópia, né? Dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Que Deus abençoe grandemente vocês. Todos os dias, assim como eu oro pelo ministério político, vou orar cada vez mais para que Deus consagre a vida de vocês, dê poder para anunciar o Evangelho àqueles que são a esperança nossa, a alegria nossa neste mundo tão difícil. Que Deus abençoe e obrigada de estar com vocês. Amém. Vamos curvar nossa fronte. Vamos nos colocar em oração, pedindo ao Senhor: abençoe o teu servo que vai ministrar nesta hora. Unja os seus lábios, aqueça o seu coração, dá-lhe a virtude do Espírito, para que ele possa comunicar a tua graça, a tua palavra e a tua vontade nesse momento. Continua a abençoá-lo no grande ministério que tu lhe deste, que ele continue a ser esta boa referência para nós, para o teu povo e para a sociedade. Abra o coração de todos nós que vamos ser irrigados pela tua palavra. Cada um de nós agora possa se desvencilhar de todos os pensamentos e nos congregarmos aqui para nos alimentarmos, Senhor, da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos queridos, é um privilégio poder, nesta noite, repartir com vocês a palavra de Deus. Num congresso que está voltando a sua atenção para as crianças, e num tempo em que no mundo inteiro há uma conspiração deliberada contra a família. Penso que todos nós temos consciência de que as nações estão vivendo dias de muita angústia. O terrorismo internacional inquieta as nações mais poderosas da terra. A questão das drogas mina, destrói a juventude. A chamada ideologia de gênero, que atenta contra os valores e os pilares da família, no Brasil e no mundo, tem sido divulgado por aqueles que deveriam defender a família, do palácio ao parlamento, às cortes, à grande mídia, à imprensa, passando pelo teatro, pela televisão, e até mesmo em alguns segmentos chamados religiosos, levantam esta bandeira. E nesse cenário cinzento, nesse cenário de opressão, nesse cenário de perseguição cruel, às vezes declarado, às vezes velado à família, reunir homens e mulheres de todos os quadrantes dessa nação, para pensar na família, para investir na família, para investir nas crianças, é um brado de esperança que ecoa da nossa alma nesta noite. Por isso eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a necessidade imperativa de nós pais, de nós professores, de nós líderes, de nós pastores e missionários, a investirmos nas futuras gerações. E eu quero ler com vocês o texto bíblico que está em 2 Reis, capítulo 20. Abra, por favor, comigo. 2 Reis, capítulo 20. Esse texto traz um registro, um relato da vida de um homem de Deus, que vai lançar luz sobre o tema que vamos tratar nesta noite. 2 Reis, capítulo 20, até o versículo 11.
Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei essa cidade por amor de mim, e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acás. Amém. Irmãos e irmãs, o rei Ezequias começa a reinar, diz a Bíblia, com 25 anos de idade. Ele reinou 29 anos em Judá, e morre, portanto, com 54 anos. Ele era filho do rei Acás, um dos homens mais perversos, mais cruéis, um homem feiticeiro, um homem idólatra, um homem assassino, um homem que perverteu a sua cidade e contaminou a religião de Israel. Acás infestou Judá com ídolos pagãos, levantou altares a deuses estrangeiros. Acás poluiu a casa de Deus com idolatria, a ponto de fechar por completo a casa de Deus. O que eu acho curioso é que Ezequias nasce neste lar onde não tem exemplo. Ele tem um pai que é um homem cruel, é um homem feiticeiro, é um homem idólatra, é um homem sanguinário, mas ele escolhe ser diferente. Isso prova para nós que John Locke, lá no passado, estava errado quando disse que o homem é uma tábua rasa e que o homem é produto do meio. Não, o homem não é produto do meio, o meio é que é produto do homem. Não é o meio que determina quem é você que pode fazer o ambiente. E diz a Escritura que Ezequias, quando começa a reinar com 25 anos, ele faz uma faxina na casa de Deus, ele limpa a casa de Deus, ele abre a casa de Deus, ele promove uma grande reforma religiosa em Judá, ele experimenta um poderoso avivamento espiritual em todo o seu reino. Mas agora, 14 anos depois que ele está no governo, tornou-se um homem rico, opulento, forte, que acumulou riquezas, que granjeou fortunas, que compôs um poderoso exército, tinha um grande arsenal, estava no topo da sua fama e do seu sucesso administrativo. Quando ele vai enfrentar 2 gravíssimos problemas, um problema externo, ele é cercado, Jerusalém é entrincheirada pela Assíria, o rei da Síria, o maior império da época, que no seu governo já tinha levado para o cativeiro a cidade de Samaria e o reino do norte. Agora o rei da Síria cerca Jerusalém,
e manda um recado cheio de afrontas para Ezequias: renda-se, capitule-se, porque nenhum Deus pode livrar você da minha mão. Se não bastasse esse problema externo tão grave, Ezequias enfrenta um segundo problema. Ele contrai uma úlcera, e o seu dinheiro, e o seu poder político, e a sua influência de governo, e nada daquilo que ele havia granjeado pôde livrá-lo da sua enfermidade. Era uma enfermidade mortal. E é nessa conjuntura que diz a Bíblia que o profeta Isaías é escalado para ir ao palácio e lhe dar uma mensagem, um recado urgente da parte de Deus. E o recado era este: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Não foi um conselho, foi uma ordem peremptória e decisiva. O rei está agora não apenas entrincheirado por problemas insolúveis na perspectiva humana, mas está com a sentença de morte lavrada sobre a sua vida e da parte do próprio Deus. Só sobrou para o rei uma parede, e para a parede ele se voltou, e ele orou fervorosamente, e ele chorou abundantemente, e Deus respondeu a oração dele rapidamente. O profeta não tinha saído da cidade ainda, quando Deus se volta para ele e diz: Isaías, volta lá a Ezequias, príncipe do meu povo, e diz para ele que eu ouvi a sua oração, que eu vi as suas lágrimas, que eu libertarei Jerusalém do poder da Síria, e que eu o curarei da sua enfermidade, e no terceiro dia ele subirá à casa de Deus. Quando Ezequias recebe de volta o profeta Isaías, trazendo-lhe estas boas novas, Ezequias pergunta para Isaías: qual é a evidência que eu tenho de que Deus vai me curar e de que Deus vai libertar Jerusalém do poder da Síria? E o profeta pergunta para ele: o que é que você quer? Que a sombra do relógio de Acaz avance 10 graus ou retroceda 10 graus? E o rei pensou: já que é para Deus fazer um milagre, eu quero um milagre maior. Porque andar para frente, todo relógio anda. Mas dar marcha ré, você ainda não viu o relógio dar marcha ré. Então ele pensou: já que Deus vai fazer um milagre, que retroceda 10 graus. E Deus interfere na estrutura do universo, para atender a oração do profeta Isaías, para dar respostas milagrosas ao rei Ezequias. Um grande milagre, uma cura extraordinária, um livramento extraordinário. Esta notícia foi tão retumbante, que reverbera para fora do território de Israel, transpira para além dos limites da nação. E o que é que vai acontecer? Qual foi a reação do rei diante desse milagre? Eu queria que você brevemente fosse comigo para o texto paralelo deste, 2 Crônicas 32, para nós vermos como é que Ezequias reagiu diante desse grande milagre. Porque esta informação está lá e não aqui em Reis. O registro de Crônicas é mais curto, mais lacônico que o de Reis, mas nos dá essa informação. Prestem bem atenção, versos 24 e 25 de 2 Crônicas 32. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou o Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Preste atenção, irmãos, que esse homem era um homem de Deus. Tanto o homem de Deus era, que a Bíblia chega a dizer que antes dele não teve ninguém parecido com ele, e depois dele ninguém foi semelhante a ele. Esse homem está vivendo 2 problemas gravíssimos, um problema político e um problema físico, um problema de entrincheiramento da sua cidade e um problema de enfermidade mortal, e Deus realiza um duplo milagre, e em vez dele se humilhar, e em vez dele dar glória a Deus, em vez dele exaltar o Deus Todo-Poderoso, diz a Bíblia que o seu coração se exaltou, e ele não correspondeu ao milagre de Deus. Receber um milagre é um grande privilégio, mas é também uma imensa responsabilidade.
Agora vamos ver em que sentido o coração dele se exaltou. Volta comigo para 2 Reis, capítulo 20. Por favor. 2 Reis, capítulo 20. O que aconteceu então? Notem, por favor, a partir do versículo 12. 20, 12. Nesse tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Preste bem atenção nisso. Essa notícia do milagre chegou à Babilônia. Era um império que estava se fortalecendo e que haveria de suplantar a própria Síria. E quando o rei da Babilônia ouviu este milagre, esse fato extraordinário da cura e do livramento, ele compra um presente, ele escreve uma carta e manda uma comitiva diplomática visitar Ezequias. Quando esta comitiva diplomática estrangeira chega para visitar Ezequias, vejamos o que aconteceu no verso 13. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava no seu tesouro. Nenhuma coisa houve em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Perceberam? Quando essa comitiva chega, ele mostra para essa comitiva internacional quão grande ele era, quão rico ele era, quão poderoso ele era, quão influente ele era, quão glorioso era o seu reino, quão poderoso era o seu reino, mas não tem uma palavra de Ezequias de exaltação a Deus, de gratidão a Deus, de honra ao nome de Deus. Ele mostra a si mesmo, ele mostra o seu poder, ele mostra a sua riqueza, ele mostra a sua glória, ele mostra o seu esplendor, ele mostra a sua força bélica, mas ele não dá glória ao nome de Deus. Ele não correspondeu. Agora veja o versículo 14. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou o profeta: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Você pode repetir essa frase comigo? Viram tudo quanto há em minha casa. Para quem que você está mostrando tudo que tem na sua casa? E diz a Escritura que quando o rei disse isso, respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Agora veja a resposta do profeta. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Verso 17. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Então olhe bem, ele mostrou o seu poder, a sua riqueza, o seu sucesso, a sua glória, a glória do seu reino, e agora o profeta está dizendo: pois bem, você se exaltou por causa do seu dinheiro, você se exaltou por causa da sua fortuna, da sua riqueza, do seu poder, pois essa Babilônia daqui a alguns anos virá, e vai saquear tudo, e vai rapinar tudo, e vai tudo embora, não vai ficar mais nada. O que você ajuntou, o que os seus pais ajuntaram, tudo isso vai ser levado embora para essa Babilônia. Mas tem mais, verso 18: dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, ou seja, os teus filhos também serão levados como escravos, como cativos. Mas tem mais: para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ou seja, seus filhos, sua descendência vai ser castrada, não vão poder gerar. Não apenas você vai perder seus bens, não apenas você vai ver seus filhos se tornando escravos, mas seus filhos vão ser castrados e eles não vão poder gerar. Você quer uma tragédia maior do que essa? Sabe o que me choca? É a reação do rei. Vejamos a reação dele. Verso 19. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Bom, espera um pouquinho, Ezequias, você não está entendendo o que eu estou falando. Você não está entendendo.
Estou falando para você que a Babilônia virá, vai saquear, vai espoliar, vai rapinar, não vai ficar nada. Está entendendo isso? Eu disse para você que dos filhos que tu gerares vão ser levados cativos. Você está entendendo isso, que os filhos vão ser escravos? Você está entendendo que seus filhos vão se tornar eunucos, castrados no palácio dos reis da Babilônia? Você está entendendo isso? Você é louco, homem. Como é que você vai dizer que boa essa palavra? Você perdeu o juízo. Qual é a explicação do rei? Boa essa palavra que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Sabe o que ele está dizendo? Quando isso acontecer, eu já empacotei. Quando isso acontecer, eu já não estou mais aqui para contar a história. Depois que eu morrer, desculpem da expressão, eu não estou nem aí mais para as futuras gerações. Eu me importo comigo, só comigo. Que os outros se danem, que os filhos, que os netos, que os bisnetos, que as futuras gerações se danem. Eu estou somente preocupado comigo. Eu, pelo menos, vou morrer em paz. Lamentável. Profundamente lamentável. Porque a única ordem que Deus deu a Ezequias foi esta: põe em ordem a tua casa. Você e eu não estamos preparados para viver, nem para morrer, se a nossa casa não estiver em ordem. Deus não mandou Ezequias botar em ordem a vida dele, Deus mandou Ezequias botar em ordem a casa dele. Porque Deus não está interessado apenas na sua vida, Deus está interessado também na sua descendência, Deus está interessado também nos seus filhos, nos seus netos, nas futuras gerações. Agora notem, queridos irmãos, notem comigo, por favor, só um pouquinho. Notem comigo, por gentileza, o que aconteceu no capítulo 20, versículo 21. Descansou Ezequias com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 21. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Quantos anos Deus deu a mais a Ezequias? 15 anos. Com que idade Manassés começou a reinar? 12 anos. Qual a conclusão que vocês chegaram? 3 anos depois da cura de Ezequias, nasceu Manassés. Agora pensem comigo. A ordem que Deus havia dado para ele foi esta: põe em ordem a tua casa. Ele deveria ter pensado assim: bom, se Deus mandou botar em ordem a minha casa, agora nasce o meu sucessor, agora nasce o meu herdeiro, agora nasce aquele que vai reinar em meu lugar, quando eu morrer, eu vou fazer desse menino o meu projeto de vida, eu vou investir nele, eu vou ensinar para ele, eu vou inculcar na cabeça dele a verdade de Deus, eu vou orar com ele, eu vou gastar tempo com ele, eu vou discipular esse menino, eu vou andar com esse menino, eu vou ensinar esse menino a conhecer a Deus, a temer a Deus, a viver para a glória de Deus. Deus me deu uma ordem, e essa ordem vai ser prioridade na minha agenda, e eu vou cuidar desse menino, para que ele seja uma bênção, para que o seu reinado seja próspero, para que o seu reinado seja debaixo da bênção do Eterno. Eu vou investir na vida desse menino. Mas quem foi Manassés? Confira comigo, versículo 2. Fez Manassés o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões, de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído, levantou altares a Baal, fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu.
edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Olha o verso 6. Queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médios e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Qual a sensação que eu tenho? É que esse homem era o homem mais endemoniado da história. Foi o pior rei de Judá. Esse homem foi um monstro. Olhe comigo o verso 16. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um a outro extremo. Ele era um assassino perverso, ele era um ditador cruel, ele era um homem vil, ele era um idólatra, ele era um feiticeiro, ele era um assassino, ele era um pervertido, ele mandou queimar seus próprios filhos, ele era agoureiro, ele era feiticeiro. Este homem era terrível. Dá a impressão que ele tinha bronca do seu pai, porque tudo que o pai fez, ele desfez. Tudo que seu pai gostou, ele odiou. Tudo que seu pai odiou, ele gostou. Ele foi o pai pelo avesso. Por que isso? Exatamente porque Ezequias não pôs em ordem a sua casa. Ezequias não levou a sério esta ordem divina. O transtorno terrível que se abateu sobre Jerusalém e Judá foi responsabilidade de um homem que, ouvindo uma ordem de Deus, não obedeceu. Põe em ordem a tua casa. Aliás, o profeta que foi o mensageiro de Deus ao seu pai, Ezequias, diz a história que foi Manassés quem mandou serrar o profeta Isaías ao meio. Os anos se passaram, a profecia de Isaías se cumpre, a Babilônia se fortaleceu, a Babilônia dominou a Síria, a Babilônia se transforma no maior império do mundo de sua época, e agora a Babilônia vem a Jerusalém e entrincheira Jerusalém, e agora a Bíblia vai relatar esse fato. Você pode ler isso no livro de Lamentações de Jeremias. A cidade ficou cercada, ninguém entrava, ninguém saía. A fome, a sede, a doença, o desespero, a ponto de dizer, diz a Bíblia, que as mães comiam os cadáveres de seus próprios filhos. A ponto da Bíblia dizer que mais felizes foram os que morreram à espada do que os que morreram de fome dentro das muralhas. E então, quando Jerusalém não podia mais resistir, Nabucodonosor entrou na cidade, arrasou a cidade, destruiu os muros da cidade, destruiu o templo de Salomão e fez uma carnificina na cidade, e pisando crianças e velhos como lama nas ruas, e levando o povo para o cativeiro. Agora notem comigo, por favor, vá comigo para Jeremias, capítulo 15, para você entender a gravidade disso. Por favor, Jeremias 15. Disse-me, porém, o Senhor, verso 1, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. Quando te perguntarem para onde iremos, dir-lhes-ás, assim diz o Senhor, o que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, o que é para o cativeiro, porque os punirei com 4 sortes de castigos, diz o Senhor, com a espada para matar, com cães para os arrastarem, com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Por favor, notem o versículo 4. Entregá-los-ei para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Conclusão. Sabe onde nasceu o amargo cativeiro da Babilônia? Com milhares de pessoas mortas, terras espoliadas, casas saqueadas, crianças e velhos massacrados,
jovens feitos escravos e eunucos. Onde nasceu o cativeiro da Babilônia? Nasceu dentro da casa do rei Ezequias. A casa do rei Ezequias foi o ventre, foi o útero que gestou o cativeiro da Babilônia. Por quê, irmãos? Porque tamanha tragédia desaba sobre uma nação, porque um homem se recusou a colocar em ordem a sua casa, não investindo nas futuras gerações. Alguém já disse que Davi salvou o mundo e perdeu a sua família. Alguém já disse que Noé perdeu o mundo e salvou a sua família. Talvez o projeto de Deus é que o mundo seja alcançado através da nossa família. Eu vejo na Escritura que Deus tem um projeto para cada um de nós. O grande projeto de Deus na vida de Moisés era libertar o povo da escravidão do Egito. O grande projeto de Deus na vida de Josué era introduzir o povo na terra prometida. O grande projeto de Deus na vida de Davi era unificar um grande reino. O grande projeto de Deus na vida de Salomão era construir o templo de Jerusalém. O grande projeto de Deus na vida de Neemias era restaurar a cidade de Jerusalém. O grande projeto de Deus na vida de João Batista era preparar o caminho do Senhor. O grande projeto de Deus na vida de Pedro era abrir a porta do evangelho para judeus e gentios. O grande projeto de Deus na vida de Paulo era levar o evangelho a todas as nações. Mas agora você pode fazer uma pergunta: e qual era o grande projeto de Deus na vida de Abraão, o pai da fé? A Bíblia responde essa pergunta. Confira comigo, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 18, versos 18 e 19. Notem aí o que está escrito. Está escrito o seguinte: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Para que Deus chamou Abraão? Com que finalidade? Com que propósito? Com que objetivo? Deus escolheu Abraão para que ele ordenasse a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça. Mas vamos entender isso. Eu pergunto a vocês: que idade tinha Abraão quando o filho da promessa nasceu? Que idade? 100 anos de idade. Com que idade o filho da promessa, Isaac, se casou? Quantos anos? 40 anos. Então quantos anos tem Abraão? 140. A mulher de Isaac era estéril, Rebeca. Quantos anos Isaac orou por ela para ser curada? 20 anos. 20 anos. Portanto, quando Esaú e Jacó, netos de Abraão, nasceram, quantos anos tinha Isaac? 60 anos. Quantos anos tem Abraão? 160 anos. Com que idade Abraão morreu? 175 anos. Então, quantos anos Abraão teve a oportunidade de conviver com os netos? Apenas 15 anos. Falei, então eu não estou entendendo. Se Deus chama Abraão com um propósito, para que Abraão ensinasse a casa dele e os que vêm depois dele a pôr em Deus a sua confiança, e ele só conviveu com a sua descendência 15 anos, meu Deus, eu não estou entendendo. Mas sabe o que está acontecendo? Está lá em Hebreus 11:13, que ele viu a promessa de longe e a saudou. Porque cada um de nós que estamos aqui nesta noite, somos filhos de Abraão. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus em qualquer lugar deste mundo, em qualquer geografia desta terra, em qualquer tempo da história, que pôs a sua confiança em Jesus, é filho de Abraão. É como se Abraão estivesse olhando para você de longe.
grande e saudando a promessa. Eu quero que ele conheça Jesus, eu quero que ele conheça a verdade, eu quero que ele ande na verdade, eu quero que ele ponha a confiança em Deus. Eu estou comprometido não apenas comigo, eu estou comprometido com as futuras gerações, eu estou comprometido com os meus filhos, com os meus netos, com os meus bisnetos, com a terceira, com a quarta, com a 10ª, com a 1000ª geração. Eu quero que a minha descendência ande com Deus e conheça a Deus, e eu estou empenhado nisso. É necessário investir nas futuras gerações. E é curioso que a aliança que Deus firma com Abraão é a circuncisão, que é uma incisão no corpo masculino, no seu órgão reprodutor, para que toda criança que nascesse, essa marca ficasse lá, para que essa criança pudesse entender: eu pertenço a Deus, meus pais têm uma aliança com Deus, a minha casa pertence a Deus, a minha descendência tem uma aliança com Deus, e o meu projeto é que a minha descendência ponha em Deus a sua confiança. Irmãos amados, eu fico olhando para a Bíblia e vejo alguns homens extraordinários, e um deles é Samuel. Samuel exerceu uma tríplice função na sua nação. Ele foi profeta, ele foi sacerdote, ele foi juiz. Ele exerceu um papel político e um papel espiritual. Ele começa cedo. Seu nascimento foi um milagre. Sua vida foi um portento. E diz a Bíblia que ele já está velho, coberto de cães, já está se aposentando. E ele se levanta então para dar um testemunho à nação, para prestar um relatório, para fazer uma prestação de contas à sua nação. E eu queria que você visse comigo o teor desse relatório, dessa prestação de contas de Samuel à sua nação. Abra aí 1 Samuel capítulo 12, por favor. Olhe o relatório deste homem. 1 Samuel capítulo 12. Versículo 2, ele diz assim: já envelheci e estou cheio de câncer, e meus filhos estão convosco. Meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Ou seja, um homem com a vida pública limpa, proba, incorruptível, com lisura, com transparência, do começo ao fim. Verso 3: eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei de suborno, para encobrir com ele os meus olhos, e vô-lo restituirei. Eu fico pensando se alguns políticos de Brasília conseguiriam dar um relatório dessa nação. Homem honesto, que lida com muito dinheiro, mas não toma um centavo do que não é seu. Um homem que administra o seu país, mas ninguém pode acusá-lo de ter fraudado ninguém, de ter corrompido ninguém, de ter recebido suborno de ninguém. E ele chama a nação para confrontá-lo. Qual a resposta da nação? Olha aí, por favor, versículo de número 4. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse então: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tens achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Vocês, amém. E vocês dizem: é assim que eu quero fechar as cortinas da minha vida. Porém, entretanto, todavia, entre mentes, algo não aconteceu bem na vida desse homem. Quer ver? Vá para o capítulo 8 comigo, desse mesmo livro. Capítulo 8 não é mais Samuel prestando um relatório à nação, mas o capítulo 8 são os anciãos de Israel, os líderes da nação, indo a Samuel para confrontá-lo. Veja comigo, capítulo 8, versículo 1. Então Samuel, tendo Samuel envelhecido,
constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Alguma coisa estranha aqui? Notaram alguma coisa diferente aqui? Eu pergunto a vocês, quem constituía juiz em Israel? Quem? Deus. Samuel está constituindo seus filhos como juízes sobre Israel. Está sentindo o cheiro de nepotismo aqui? Irmãos, essa cultura ainda existe hoje, achando que ministério é hereditário. Ministério não é hereditário. Não é porque o pai é pastor que o filho tem que ser pastor. Você só pode ser pastor se Deus chamar você para o ministério. Samuel comete um grande erro na sua vida em constituir seus filhos como juízes. Deus não havia feito isso. Ele pulou na frente de Deus. Ele usurpou um direito inalienável do próprio Deus. E quando nós agimos na contramão da vontade de Deus, os resultados não podem ser bons. Olha comigo o versículo de número 3. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Prestem bem atenção. Qual era o ponto alto do testemunho de Samuel? Integridade, lisura, transparência, integridade moral, confiabilidade administrativa e financeira. Agora notem vocês que o ponto vulnerável dos filhos é exatamente o contrário. Eles eram avarentos, aceitaram um suborno, pegaram o dinheiro que não era deles, se enriqueceram ilicitamente, agiram de maneira desonesta na administração da coisa pública. O contrário do pai, o avesso do pai. Qual o resultado? Olha o verso 4. Então os anciãos todos de Israel, quantos anciãos tem? Todos. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Trocando em miúdos, sabe o que esses anciãos estão falando para Samuel? Samuel, você já está com o pé na cova, você está quase empacotando, e o negócio é o seguinte: você é um cara sério, você é um homem direito, se você vivesse mais, nós fecharíamos com você, em você dá para conversar, com você dá para conversar, em você dá para confiar. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, Samuel, nos seus filhos não dá para confiar, seus filhos não têm o mesmo estofo moral que você tem, não tem a mesma ética granítica que você tem, seus filhos são de outra categoria, de outro jaez. Então Ezequias, então Samuel, faça-nos um favor, antes de você morrer, constitui-nos um rei, porque debaixo da autoridade dos seus filhos, nós não vamos ficar. Prestem bem atenção, que o povo de Israel rejeita a teocracia, rejeita o governo de Deus, e quer e clama pela monarquia. Por quê? Porque Samuel andou com Deus, mas ele não pôs a sua casa em ordem. Assim como o cativeiro da Babilônia nasceu dentro da casa do rei Ezequias, a monarquia em Israel, rejeitando o governo teocrático, o governo de Deus, nasceu dentro da casa de Samuel. Ele não pôs a sua casa em ordem. Irmãos amados, deixa eu lhes dizer algo. Eu não sei se isso pesa o seu coração, mas nós estamos vivendo um tempo muito crítico no Brasil e no mundo. Este ano é um ano emblemático para nós. O povo evangélico celebrou o mês passado 500 anos da Reforma Protestante. E o que é triste é que a Reforma, berço
do protestantismo não tem o que comemorar. Eu estive na Holanda recentemente, e na Holanda até 1960, as pessoas iam para a igreja, as famílias frequentavam a igreja, os pais levavam os filhos para a igreja. De 1960 para cá, os templos estão lá, mas o povo não vai mais para a igreja. Nem os pais, nem os filhos. A igreja da Holanda se perdeu numa única geração. Sabem por quê? Porque nós estamos numa corrida de revezamento. Se nós falharmos em passar o bastão do evangelho para os nossos filhos, nós teremos fracassado rotundamente. E nós poderemos legar à próxima geração uma igreja apóstata. Saímos da Holanda e fomos para a Escócia, berço do presbiterianismo, terra de John Knox. Fomos para Edimburgo. E ali tem um templo belíssimo na praça central, perto do castelo. E quando nós entramos naquele templo belíssimo, de torre empinada aos céus, eu não vi púlpito, eu não vi bancos. O templo foi transformado num bar. Lá dentro é lugar de beber. O protestantismo está praticamente morto. Por quê, irmãos? Porque os pais falharam em passar para os seus filhos a fé que havia no coração deles. Não se preocuparam com as futuras gerações. Nós saímos dali e fomos para a Inglaterra. A Inglaterra dos grandes avivamentos. A Inglaterra de John Wesley. A Inglaterra de George Whitefield. A Inglaterra de William Carey. A Inglaterra de William Wilberforce, a Inglaterra de John Charles Ryle, a Inglaterra de Charles Haddon Spurgeon, a Inglaterra de Mark Lloyd Jones, a Inglaterra de John Stott. Hoje a Inglaterra é conhecido como o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Menos de 4% dos ingleses frequentam a igreja evangélica hoje. Por quê, meus irmãos? Porque os pais não colocaram a sua casa em ordem e não investiram nas futuras gerações. Você vai para os Estados Unidos da América e Canadá, você encontra muitas das chamadas dead churches, igrejas mortas. As denominações históricas perdendo membros, centenas, milhares de membros, todos os anos, todos os anos, todos os anos. Seminários que formaram teólogos, missionários, pastores para o mundo, tomados de assalto pelos liberais, está produzindo ceticismo. Eu preguei há 2 anos num congresso em Nova York, e após aquela conferência eu fui pregar numa igreja Assembleia de Deus, e enquanto o pastor me levava do hotel ao templo, meia hora de carro, ele me mostrou 11 templos fechados, que estavam sendo vendidos, porque não tinha mais gente para frequentar. Por quê, irmãos? Você entra numa igreja e às vezes você vê um gato pingado de cabeças brancas, porque os jovens não estão mais na igreja. E por que não estão mais na igreja? Porque os pais não inculcaram na mente de seus filhos essas verdades benditas. Porque eles não colocaram a sua casa em ordem, porque eles não investiram nas futuras gerações. E eu posso lhes garantir, irmãos, que você precisa de apenas 3 gerações para chegar a um processo de apostasia. Aquela geração que nasceu no Egito, morreu no deserto. A segunda geração que nasceu no deserto, entrou na terra prometida. A terceira geração que nasceu na terra prometida, diz a Bíblia, não conhecia Deus mais. Sabe qual a conclusão que eu chego? Parece que os nossos avós foram mais crentes do que os nossos pais. Parece-nos que os nossos pais foram ou são mais crentes do que nós. Parece-nos que nós estamos sendo mais crentes do que os nossos filhos. Se Deus não tiver misericórdia, os nossos netos poderão herdar uma igreja apática, fria ou até apóstata. É hora de nós acordarmos, irmãos. Porque o inferno está vivo e ativo, querendo capturar os nossos filhos.
A ideologia de gênero, patrocinada tantas vezes por verbas de impostos nossos, patrocinado pelo governo, nos mais diversos segmentos da sociedade, estão botando cartilhas, ensinando os nossos filhos pelo avesso, a destruírem os valores centrais da família, a minar os alicerces básicos do casamento e da família. O teatro está querendo destruir os nossos filhos, a televisão está querendo destruir os nossos filhos, as telenovelas estão querendo destruir os nossos filhos, todos os programas deste mundo visam destruir a família, e nós, até quando vamos dormir o sono da morte? É hora de investir nas futuras gerações. E eu queria concluir trazendo a sua memória esclarecida o texto do Salmo 78. Olha comigo, por favor. Salmo 78, verso 3, diz o seguinte: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem teve o privilégio, como eu, de ter nascido num lar já evangélico? Quem teve? Levanta a mão. Louvado seja Deus. Que privilégio. Que privilégio você ter ouvido o que os seus pais contaram para você. Seus pais ensinaram a você. Você bebeu o leite da piedade desde a sua infância. Agora notem isso, privilégio implica numa promessa. Olha o verso 4. O que nos contaram, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Oh, irmãos, nós estamos vivendo uma geração do reino da tecnologia, dos milagres da comunicação. Quanto mais afortunada é a família, mais silêncio prevalece dentro da família. Cada um tem seu quarto, e no seu quarto tem o seu quartel-general. Ali tem o computador, ali tem o smartphone, ali tem o iPad, ali ele vive o universo dele. Eu conheço famílias cristãs que chamam um ao outro para jantar ou para almoçar, para tomar um café pelo WhatsApp, porque não tem mais diálogo. Você vai para um restaurante, tem 5 pessoas ao redor da mesa, ninguém bate papo mais, ninguém conversa mais, ninguém olha nos olhos mais, manda recado um para o outro na mesa pelo WhatsApp. Você chega numa família para fazer uma visita pastoral e cada um está no seu smartphone. E às vezes nós estamos contribuindo ainda mais para isso, e é necessário que você, pai, que você, mãe, pegue o seu filho, pegue a sua criança e bote no colo e conte para ela o que Deus fez na sua vida, que você desligue um pouco a televisão, que você coloque limites e horários para o computador, e você comece a ensinar as verdades de Deus, a inculcar essas verdades no coração de seus filhos e de seus netos. Se nós falharmos, irmãos, as futuras gerações podem pagar um preço muito alto. Esta onda de secularismo, irmãos, está tomando a igreja. Que destruiu a igreja na América do Norte, que está destruindo ainda hoje, que está devastando a igreja na Europa, está chegando aqui também. A secularização. E o que é secularização, irmãos? É a ideia de que nós podemos ser crentes e mundanos ao mesmo tempo. Há poucos dias, um presbítero me disse assim: eu preciso sair mais cedo da reunião, porque eu tenho que buscar minha filha 3 horas da manhã na balada. Falei: aonde você vai buscar sua filha? Na balada, qual o problema? Já virou natural isso. A moçada sair da balada para a reunião de oração, e da reunião de oração para a balada. Nós estamos nos amoldando ao mundo, nós estamos nos aculturando ao mundo, nós estamos nos secularizando. Eu tenho como pastor ficado aflito, sabe uma coisa? As festas de casamento dos nossos filhos hoje, dos nossos crentes, estão se transformando numa vergonha. Uma vergonha.
Você sai da igreja num belíssimo cerimonial de casamento, numa festa linda, onde a pregação foi feita, onde as músicas sacras foram entoadas, louvores a Deus foram erguidos, e quando você vai para um rico cerimonial, lá o pau quebra. O pau quebra, porque a música que rola lá não tem nada a ver com Deus mais não. As luzes se acendem como uma boate moderna, bebida alcoólica, se serve todas, e o povo de Deus cai na pista de dança e volta para casa com as pernas trôpegas. Como é que nós vamos dizer para os nossos filhos que eles precisam ser santos ao Senhor, se nós estamos promovendo isso? Ou nós botamos o pé no freio, irmãos, e começamos a pensar que a delícia da vida, que o prazer da vida, que a alegria da vida, que a plena felicidade da vida não está na boate, não está no teatro, não está nas festas mundanas, não está na bebedeira, não está nas baladas, está na presença de Deus, porque é só na presença de Deus que tem plenitude de alegria. Notem comigo. O que o salmista vai dizer? Depois do privilégio vem a promessa, mas tem um propósito. Olha o verso 6. A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança. Agostinho de Hipona dizia que nós tínhamos que orar para os nossos filhos 20 anos antes deles nascerem. Tem que ensinar isso para os nossos filhos. Como assim? 20 anos antes deles nascerem. Amanhã você, não sei se tem adolescente aqui, mas amanhã você que é um adolescente, vai se casar e vai ter filhos. E amanhã seu filho, sua filha vão ser adolescentes também. E eles vão perguntar para você, e aí papai, e aí mamãe, como é que foi a sua adolescência? Honrou seus pais? Obedeceu? Tinha hora para sair de casa? Tinha hora para voltar para casa? Seus pais queriam saber onde você foi, com quem você foi, o que você fez? Se você disser assim, não, eu era complicado, eu não obedecia não. Como é que você vai cobrar de mim agora? Nós precisamos orar a Deus e trabalhar para que os filhos dos filhos dos filhos ponham em Deus a sua confiança. Você avô, você avó, quem sabe onde você chamar seu neto, não para brincar, não para dar um presente para ele, mas para botá-lo no colo e para ensinar para ele as verdades de Deus. Para que as futuras gerações ponham em Deus a sua confiança. Eu não sei se isso aflige o seu coração, o meu aflige muito. Porque hoje nós estamos preocupados muitas vezes em dar a melhor escola, a melhor faculdade, o melhor conforto, a melhor roupa, as melhores oportunidades, e tudo isso é legítimo e tudo isso é bom, mas se nós fracassarmos em passar para os nossos filhos o bastão do Evangelho, nós teremos fracassado rotundamente. Qualquer sucesso desse mundo, sem a glória de Deus, é troféu de palha. Eu quero conclamar vocês, professores, professoras, vocês pais, vocês mães, vocês filhos, vocês filhas, vocês avós, para que nós firmemos uma aliança com Deus, de investirmos nas futuras gerações, rogando graça a Deus para colocar a nossa casa em ordem, porque nós não estaremos preparados nem para viver, nem para morrer, se a nossa casa ainda não estiver em ordem. Eu quero orar com vocês, e eu quero orar por vocês nesta noite. Se esta é uma causa que você sente arder na sua alma, no seu coração, eu queria convidar você para vir aqui à frente, e nós vamos orar ao Senhor. A Bíblia diz, por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Eu anseio mais do que qualquer outra coisa na vida, é ver os meus filhos comprometidos com Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, sendo vasos de honra nas mãos de Deus, sendo levantados por Deus nessa geração, sendo instrumentalizados por Deus na sua obra e no seu reino.
Nenhum sucesso nosso compensa o fracasso dos nossos filhos. Nenhum sucesso. É hora de nós investirmos nos nossos filhos. A nossa herança não é a casa que moramos, não é o carro que andamos, não é o dinheiro que acumulamos. A herança de Deus são os nossos filhos. E nós precisamos colocá-los em primeiro lugar na nossa agenda. Põe em ordem a tua casa. Nós vamos buscar a face de nosso Deus. Senhor Deus, Rei da glória, aqui está o teu povo. Aqui estão homens e mulheres que tu separaste para um glorioso trabalho de evangelização e de ensino às crianças. Mas aqui também estão pais, mães, avós, tios, tias, irmãos, irmãs. E o que nós pedimos nesta noite, Senhor, é que tu abras os olhos da nossa alma, para vermos que nós estamos numa guerra terrível, infernal, onde há muita orquestração ao redor dos nossos filhos, para seduzi-los, para atraí-los, para dividir o coração deles, para secar a alma deles, para cegar o entendimento deles, para tirar deles qualquer sensibilidade espiritual. Livra os nossos filhos, Senhor, do laço do passarinheiro. Livra os nossos filhos dos traficantes. Livra os nossos filhos do homem mau, do homem violento. Livra os nossos filhos do alcoolismo. Livra os nossos filhos, meu Deus, do sexo livre e irresponsável. Livra os nossos filhos, meu Deus, da incredulidade. Livra os nossos filhos da ansiedade, da depressão, da obra terrível e perigosa de Satanás. Guarda os nossos filhos, guarda a mente deles, guarda o coração deles, guarda os pés deles, em nome de Jesus. Os nossos filhos são teus, Senhor. Eles são herança tua. Nós não os geramos para a morte, nós não os geramos para o cativeiro, nós não geramos filhos para povoar o inferno. Tem misericórdia de nós. Oh, meu Deus, cobre a nossa casa com o sangue do Cordeiro. Coloca, meu Deus, te rogamos, os nossos filhos na arca da salvação. Oh, Senhor, proteja os nossos filhos das setas inflamadas do maligno. E dá-nos alegria, Deus, de ver os nossos filhos convertidos, de ver os nossos filhos transformados, de ver os nossos filhos instrumentalizados por Tua graça. Senhor, nós não queremos grandes coisas para nós não queremos as glórias deste mundo, nós não queremos o glamour deste mundo, mas nós queremos que a glória da Tua presença esteja sobre a nossa casa. Nós queremos que a luz da verdade ilumine a nossa casa. Nós queremos que o poder do Evangelho reine em nossa casa, Senhor. Os nossos filhos são Teus, nós os consagramos a Ti, nós os colocamos nas Tuas mãos. E à semelhança de Josué, Senhor, nós queremos dizer nesta noite: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bendito é o Teu nome, bendito é o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém. Louvado seja Deus. Dê um abraço bem gostoso em quem está perto de você, e depois você retorne ao seu lugar. Pois crianças também fazem parte do plano